disso aí, eu não ia fugir. E foi o que eu fiz. Veja só o que Deus fez na minha vida, o que aprontou, o que Ele fez comigo, o teste que Ele fez comigo. Eu fui lá no gabinete do governador e solicitei que fosse agendado eu falar com o governador. E o porteiro, o moço que estava tirando o serviço lá, virou para mim e disse: o que é que você quer falar com o governador? Aí eu falei: olha, é um assunto confidencial entre eu e ele, só isso eu tenho que falar só com ele. Não, mas você tem que falar com ele e aquela coisa toda. E eu disse: eu sei que no final das contas, de tanto esse homem insistir, eu vi que ele não ia deixar eu entrar. Aí eu falei: olha, eu tenho que contar uma revelação para o governador Jader Barbalho. O porteiro lá, o comissário que estava de serviço lá, de segurança, virou para mim e simplesmente disse: você está precisando de oração. Ora, mas eu precisando de oração? Eu precisando de oração? Ah, mas eu já estou em contato com Deus, como é que eu estou precisando de oração? Se for o Senhor que me mandou. Bom, eu não insisti, não forcei, simplesmente levei as minhas palavras ao Senhor e falei: ó Senhor, cumpri o teu mandado, mas eles não atenderam. E o Senhor me enviou novamente ao gabinete pastoral para contar o que havia acontecido comigo lá nas Selvas do Tapajós, no município de Santarém. Eu fui. Estava presente ali no gabinete do pastor. Estava pastor Esdras Cantão, pastor Esquite, um norte-americano, e o pastor Josias, que na época era o pastor titular ali de Belém. Estavam esses três pastores ali na secretaria. Eles viraram para mim e disseram: se você continuar nessa insistência, a polícia vai te pegar, a polícia vai te prender. Quer dizer, para eles tinham capacidade de ser os donos daquela igreja do Templo Central da Travessa 14 de Março 1511, esquina com a Avenida Governador José Malcher, centro de Belém do Pará, mas eu não tinha capacidade de atender a ordem de Deus. Eu não tinha capacidade de fazer uma missão ordenada por Deus. O interessante de tudo isso é que, no meio de tudo, seria eu, a cantora Denise, a cantora Shirley Carvalhais, tá? E mais alguma outra pessoa que se dispôs a ir comigo. Mas que os titulares dessa campanha seriam nós quatro. E tinha mais uma. A presidência da República era para ceder um jatinho para que nós pudéssemos fazer o nosso percurso para onde nós quiséssemos. Seria tirado 10% de toda a ação da Vale do Rio Doce para depositar na minha conta, que era para a gente poder manter aquela campanha. Porque você sabe, uma campanha tem que ter os recursos financeiros para poder manter uma campanha. É caro. É caro, uma campanha não é barata. Aí o que acontece? Ninguém aceitou. E o que o Senhor Deus fez comigo? Ele me disse: você volta ao estado que você era. Foi ruim. Ouvi isso de Deus ali na Avenida Alcino Cacela, esquina com a Avenida Governador José Malcher, no centro de Belém, naquela manhã. Ouvi isso de Deus. Você vai voltar àquele mesmo estágio que você estava sendo. Falei: Senhor, mas eu não quero mais ser um pecador, eu quero ser um servo teu. Ele disse: não. Se eu te busquei lá no fundo do poço, aonde você estava, e te redimir, eu posso fazer de você o que eu quiser. Você vai voltar. Eu quero dizer aqui, entre aspas, que naqueles dias em que eu estava tendo aquela comunhão com o Senhor Deus, eu não estava me alimentando de carne, de nenhum tipo de alimento que tivesse sangue animal. Eu me alimentava só de frutas e verdura. Nada que tivesse carne, sangue, nada que tivesse vida animal ou vida material, essas coisas assim. Então o Senhor disse: volte ao estágio que você estava. Coma, beba, durma e pode deixar que eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Olha, foi ruim.
Ele disse, guarde isso em segredo e não tente quebrar a ordem que eu estou te falando aqui. Não tenta quebrar, porque se você tentar quebrar vai ser pior para você. Faz o que eu estou te ordenando. Aí ele me falou à minha mente um certo versículo que tem aqui na palavra de Deus, que diz, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Tá? Dali daquela avenida, daquele momento que ele falou comigo, claro, o meu corpo estava pedindo uma canja de galinha, estava pedindo algo de alimentar. Já que o Senhor me deu ordem para isso, então eu vou voltar, vou te esperar. E ele me disse, ele ainda me prometeu e disse-me, falando ao meu coração e ao meu juízo, ao meu coração, à minha pessoa, ele me disse, não te preocupas com o que acontecer na tua vida, porque não vai passar só de susto. Tudo que vai acontecer até eu voltar e falar contigo, te dar ordem, em algum sentido, o que vai se passar contigo é só susto e nada mais. Me obedece e faz o que eu te mando. Pois bem, sabe o que aconteceu depois de tudo isso? Hoje, depois de 30 anos, o Senhor voltou, falou comigo, me ordenou a gravar esse DVD e levar ao conhecimento de todos, em qualquer lugar que eu queira ou que eu sinta no coração de ir. Tá? Veja o que aconteceu após essa ordem de Deus. Primeiro, Tancredo Neves adoeceu. Eu não podia orar porque eu estaria quebrando a ordem de Deus. Eu não tinha direito nenhum de orar por ninguém. Mas eu pensei de orar, porque o meu país estava precisando, né, daquela época, daquele presidente. Nós estávamos ansiosos que viesse um novo presidente para o nosso país. E eu pensei em orar, mas a lembrança veio, o Senhor não te ordena, não entra porque não dá certo. E foi a primeira vez que eu vi o Brasil todo se unir em oração a Deus, dobrar os joelhos em oração, para fazer um pedido tão grande como aquele naquela época dos anos 85, quando foi ordenado, pedido pelas rádios, jornais, televisão, e até mesmo através de uma rádio que fazia a cobertura lá no Baixo Amazonas, que chama-se Rádio Nacional de Brasília. E eles fizeram esse pedido, todos se unissem em oração a Deus, para que restituísse a saúde de Tancredo Neves. E eu, em que situação eu fiquei naquela hora? Eu fiquei à deriva. Eu, no meu coração, almejava que ele fosse restituída a saúde dele. Eu queria, mas eu não cheguei a ordenar, Senhor, devolva, porque eu não tinha autoridade para isso. Bom, o resultado é o que aconteceu. Passado mais alguns tempos, olha só, a respeito da mesma pergunta que você me fez, a respeito do dinheiro. O que é o dinheiro? Olha, descobriu-se uma jazida de ouro em Carajás, o qual, pela pesquisa que fizeram, tinha 150 toneladas de ouro ali na serra de Carajás. Isso foi após uns 3 anos após essa revelação em Belém, esse caso em Belém. Esse caso acontecido comigo em Belém, envolvendo eu e Deus. Foi descoberto uma jazida de ouro com 150 toneladas. Agora você faça a conta aí, 10% de 150 toneladas de ouro, ou 150 milhões de gramas de ouro. Pegue 10% disso aí, faça a divisão e veja quanto ia tocar para mim. Imagine você, eu com 10% de toda aquela ação da Vale do Rio Doce, com mais 10% de um monte de ouro desse aí depositado na minha conta. Eu não iria me corromper? Eu iria perder. Foi Deus que fez aquilo comigo. Depois de tudo passado, é que eu fui entender como Deus tem um plano maravilhoso na mão dos seus servos. Imagine, 15 milhões de gramas de ouro depositado na minha conta. Isso aqui é seu. Isso aqui é para você fazer a campanha porque Deus ordenou. Se eles fossem obedientes, né? Se houvesse obediência por parte. Mas se isso tivesse acontecido,
para mim, pelo que eu vejo, eu não sou melhor do que ninguém. Eu teria me corrompido, sim. Eu teria me corrompido, porque na época eu era um rapaz novo, eu tinha meus 20 e poucos anos, era solteiraço, e o que acontecia? Eu ia logo procurar o quê? Uma miss, ia procurar logo a mulher mais linda do mundo, ia logo me corromper, eu queria comprar o quê? Isso, aquilo, outro. Eu ia ligar para as coisas de Deus. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que o dinheiro corrompe o homem. Tá? O dinheiro, muito acumular o dinheiro, você acumula, é por isso que ele corrompe, porque o cara tem para ele nunca se cansa de ter o dinheiro. Porque o próprio, ele já se transformou em raiz de mal para aquela pessoa. Ele já se transformou no mal, ele não se satisfaz. E por que ele não se satisfaz com aquilo ali? Porque ele já se transformou, já é raiz do mal para aquela pessoa. E isso ia ficar aquela maldição ia me pegar também. Você já pensou? Pelas contas que eu fiz, descontado todo o imposto, os impostos de renda, é claro que eu tinha que pagar os impostos de renda, que isso é o nosso dever, a obrigação de respeitar as nossas leis, Descontado o imposto de renda, eu iria ter o quê? 1 bilhão e 600 milhões, 650 milhões depositados na minha conta. O que eu ia fazer com a dinheirama daquela ali? Eu ia me corromper. Então exatamente a resposta está na minha própria pessoa. Deus me defendeu. Deus me defendeu daquilo ali. Ele só me usou naquelas palavras para me provar se eu realmente era um homem que confiava nele. Como eu tive a confiança nele, eu fui, mas Deus não deixou. E foi ele quem não deixou. Tá certo? Então, na realidade, a resposta é essa. O dinheiro, muito acumulado nas nossas mãos, eles geram, eles tomam a nossa força. Não é só um, nem dois, nem três, nem quatro, que eu sei que vive à procura de tomar R$2, R$3 de um pobre coitado que está trabalhando, que às vezes não tem nem o pão da manhã para dar para o filho, está entendendo? E eles fazem aqueles pedidos, fazendo promessas, se você der tanto aqui, você trazer seu dízimo, você vai ser curado dessa ferida, você vai ser curado dessa dor de cabeça, Deus vai te curar desse alejo, traga seu dinheiro, o cara deposita aqui o dinheiro dele, continua com o alejo, tá entendendo? E o cara vai dizer o quê? A pessoa que pede aquele dinheiro em troca daquilo, ele vai simplesmente dizer, tu não foi curado porque tu não teve fé, ora, porque não teve fé, porque a obra não é de Deus. Porque quando Deus faz uma obra completa na vida de uma pessoa, cidadão e cidadã, a obra sai perfeita, ela sai completa. Ele não precisa de ajuda de dinheiro para curar quem ele quer, não. E outra coisa ainda, Deus cura e salva uma pessoa, não é pelo merecimento, não é pela riqueza dele, não. É diante do coração, é aquilo que ele enxerga na pessoa, a necessidade, a fraqueza, a fragilidade daquela pessoa. Aí Deus se compadece. Ai de nós se não fosse a compaixão de Deus. Quanto a esses assuntos de desvio de verba, essas coisas de pastores e outros mais, isso aí são coisas dele mesmo, é coisa pessoal, é coisa da pessoa mesmo. Deus não entra no meio disso aí não. A prata e o ouro pertencem a Deus. Deus criou o céu, a terra, o mar, o universo. Deu sabedoria para todos nós vivermos em paz aqui na terra. Oxalá, a própria palavra de Deus nos diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, a pessoa só pode viver em paz aqui se ele realmente tiver a perfeita comunhão com Deus.